Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Evangelho de João, capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" Glória a Deus. João capítulo 4 nos narra um dos encontros mais especiais que Jesus teve registrado nas Escrituras. Só o Evangelho de João mostra esse momento onde Jesus passa por uma cidade samaritana chamada de Sicar, onde ele encontra com uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia diz apenas que era uma mulher samaritana, mas a grande tônica, o grande tema do capítulo 4 de João gira em torno da adoração. João capítulo 4 fala sobre verdadeira adoração. É interessante a gente perceber, irmãos, que Jesus se aproxima dessa mulher. Jesus sempre procura se aproximar de nós, se aproximar da nossa história, se aproximar da nossa vida. Jesus veio ao mundo, se fez homem, para justamente ter
intimidade conosco, se revelar a nós. A Bíblia diz que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Deus quer se aproximar de você, independente do momento, da situação, do passado, da história, dos erros. Jesus se aproxima. O Evangelho de João, ele diz que era necessário, versículo 4, era necessário passar por aquela região. Jesus muda, talvez uma rota que ele poderia fazer de outra forma, ele muda para poder se aproximar dessa mulher, que tinha um vazio no coração, que tinha interrogações, que tinham questões mal resolvidas dentro dela. Jesus passa por ali. O texto fala que Jesus se retirou de onde ele estava, porque os fariseus começaram a saber que o ministério dele estava chamando a atenção de muita gente. E Jesus sai daquele meio, porque não era o momento dele estar sendo tão evidenciado, promovendo talvez algum nível de perseguição fora do tempo. Deus tem o tempo e o modo para cada propósito na nossa vida. Nós precisamos discernir isso. Discernir os tempos de Deus nos ajudam a ter paz, nos ajudam a saber esperar, nos ajuda a adorar a Deus enquanto as coisas não acontecem como a gente espera. Mas Jesus se aproxima dessa mulher, e a mulher fica admirada por duas razões. Primeiro, porque um homem geralmente não se aproximaria de uma mulher assim, num lugar onde não tinham mais pessoas. Já havia essa reserva, como há em algumas culturas, e ali é um lugar solitário, e Jesus se aproxima dela. Segundo, ela se admira também porque ele era judeu e ela era samaritana. Os samaritanos eram os judeus que tinham se misturado com outras etnias, ainda no tempo do Antigo Testamento, quando o reino de Israel foi dividido em norte e sul. O sul continuou fiel à dinastia de Davi e a capital em Jerusalém, mas o do norte, que era o reino de Israel, com o nome Israel, a capital era Samaria, e ali eles iam adorar em Samaria, enquanto que o reino do sul, o reino de Judá, continuou adorando em Jerusalém. E o reino do norte de Israel, da capital Samaria, eles começaram a se misturar muito com outros povos, casaram, se misturaram, fugindo daquilo que Deus tinha indicado, que eles deviam apenas casar entre si. Então os judeus tratavam os samaritanos como um povo inferior, um povo que não adorava da maneira certa, que não adorava no lugar que era exclusivo para adoração, que era em Jerusalém, no templo. Então essa mulher fica admirada, chama a atenção dela que Jesus se aproxima. Amado, Jesus, ele ama a todas as etnias, ele ama todas as pessoas, ele ama todas as histórias, mesmo aqueles que cometeram erros graves. Jesus se aproxima da gente, e ele se aproxima não para nos deixar da maneira que nós estamos, ele sempre se aproxima da gente para nos transformar, ele sempre se aproxima da gente para se revelar a nós, e essa é a intenção de Jesus. E Jesus começa a puxar assunto. O texto diz que Jesus estava cansado, Jesus se fez homem, e como homem ele ficava cansado, ele descansava. Jesus estava com sede, ele pede água para ela, puxando conversa, e a mulher questiona por que ele estava falando com ela, e Jesus fala algo tremendo no versículo 10, que vale a pena a gente parar, olhar e meditar. Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. E aí, amado, nós percebemos nesse texto, que quando nós conhecemos quem é Jesus, e sabemos o que ele pode fazer por nós, e cremos no que ele pode fazer por nós, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, e nós vamos receber. Nós vamos receber desta água viva, nós vamos receber deste dom de Deus, nós vamos receber do Espírito Santo, se nós conhecemos quem é Jesus, e crermos que ele, como Filho de Deus, nos dá água viva, nos dá o Espírito Santo, nos dá a sua presença, nós vamos buscá-lo, nós vamos pedir, e ele vai nos dar. O texto diz isso, é uma revelação tremenda, o capítulo 4, versículo 10. No versículo 11, a mulher ainda não está entendendo, ela acha que ele está falando das coisas naturais. Ela diz: você não tem um balde para pegar, o poço é fundo, como que você vai pegar água viva? E aí Jesus fala: olha, a água que eu estou falando não é essa. Versículo 13, Jesus fala: quem beber dessa água vai tornar a ter sede,
mas a água que eu dou, quem beber, nunca mais terá sede. Pelo contrário, esta água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, quem beber da água que eu dou, não apenas tem a sua sede saciada, não apenas é saciado por mim, mas também se torna uma fonte. A água que nós bebemos, que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Espírito Santo, ela se torna dentro de nós uma fonte a jorrar de dentro de nós. E a mulher diz, Senhor, me dê dessa água. Quem não queria? Ainda não estava entendendo muito bem, mas ela diz, eu quero receber. Ela achou que era para, talvez, uma água especial mesmo. Água viva, para os irmãos que talvez não tenham tanta familiaridade, é aquela água que muitas vezes cavando em busca de poço, para abrir um poço, algumas pessoas elas encontram como um veio d'água, rios subterrâneos, aquelas águas que fluem constantemente, fontes debaixo da terra. Jesus está falando, eu não vou dar a você apenas uma água de um poço, uma água parada, eu vou dar a você uma água que vai fluir constantemente sobre a tua vida. É o fluir do rio do Espírito Santo, que Ezequiel, o profeta, teve aquela visão do rio, que corre, que desce do trono de Deus, e onde ele passa, ele traz vida, ele restaura, ele traz saúde, ele traz cura, e Deus o chama o profeta Ezequiel, entra nesse rio, e as águas estão nos pés, nos joelhos, e vão crescendo. É sobre isso que Jesus está falando, mas o assunto principal, amado, vem à tona, a partir de uma palavra que Jesus dá à mulher samaritana. Jesus fala o seguinte, vá lá e chame o seu marido. É isso que Jesus diz para a mulher samaritana, no versículo número 16, chame o seu marido. Amado, Jesus nunca vai ser superficial conosco, ele vai tocar nas áreas da nossa vida que precisam ser tocadas, que precisam ser tratadas. Jesus vai tocar em feridas, Jesus vai falar daquilo que nós às vezes queremos esconder. Jesus toca numa área extremamente delicada da vida daquela mulher. Jesus fala, chame o seu marido. E Jesus não faz isso para envergonhar, Jesus faz isso para nos curar, para nos restaurar, para nos posicionar, para nos tirar de um lugar de vergonha, de culpa, e trazer perdão, restauração, e nos colocar posicionados numa comunhão viva com Ele, e nos propósitos dEle, na nossa identidade e propósito de vida. Jesus nos cura, nos transforma, tocando nas áreas que às vezes nós não gostaríamos nem de falar sobre elas. Jesus fala, chama o seu marido, e a mulher é sincera, ela diz, eu não tenho marido. Que sinceridade, ela poderia ter falado tantas coisas, poderia ter explicado para ele a situação, ou poderia ter dito, eu vou ali e já volto, e não voltar, como muitos fazem. Mas a mulher diz, eu não tenho marido. Quando nós falamos a verdade no íntimo para o Senhor, amado, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar mais profundamente no nosso caráter, mais profundamente nas nossas emoções. Quanto mais verdade nós expressamos para Deus, abrimos o coração para Ele, mais o poder de Deus desce nas raízes mais profundas da nossa vida. E Ele diz, você tem razão, versículo 17, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Jesus também não cobre o pecado dela com desculpas, mas Jesus, Ele é claro e verdadeiro. Ele diz, você já teve 5, e o que tem agora não é seu marido. E a mulher fica admirada. Versículo 19, a mulher disse, agora eu sei, o Senhor é um profeta. Irmãos, até aqui a conversa é muito interessante, tudo maravilhoso, Jesus toca, Jesus fala, Jesus se aproxima, mas agora algo muda. A mulher descobre que Jesus é um profeta, ela não sabe quem é Jesus ainda. E é aqui que eu quero mostrar para os irmãos algo especial. Se você encontrasse alguém e tivesse certeza que ele é um profeta de Deus, o que você perguntaria para ele? Hoje há muito engano nessa área, não só hoje, nos tempos bíblicos era assim, nos tempos do Novo Testamento também era assim. O coração do homem é enganoso, e às vezes nós nos aproximamos de Deus, ou de homens de Deus, com motivações e propósitos enganosos.
Se você estivesse diante de um profeta agora, o que você perguntaria para ele? Sobre o seu futuro? Sobre as bênçãos? Sobre as pessoas que estão perto de você? Sobre as dificuldades que você está enfrentando? Quais seriam as suas perguntas para um profeta? A mulher samaritana, ela não quer saber qual é o marido que ela deve ter, se deve ou não ter. Ela não quer saber como resolver os problemas materiais dela. A mulher samaritana não quer saber sobre o seu futuro. Ela quer saber como adorar a Deus da maneira certa. João capítulo 4. Ela pergunta para ele no versículo de número 20, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher samaritana, quando ela se percebe diante de um homem de Deus, ela quer saber como eu posso adorar a Deus da maneira correta, como eu posso ter comunhão, como eu posso me relacionar, conhecer o Deus vivo, como eu posso ter certeza que eu estou na presença dele. O que aquela mulher queria, amados, ela queria a presença de Deus viva, ela queria ser restaurada com Deus, ela queria ser reconciliada com Deus. Os verdadeiros profetas, eles vão ser usados por Deus para nos direcionar para o próprio Deus. Eles vão falar da parte do Senhor para nos edificar para a glória de Deus. Eles vão mostrar, revelar aquilo que é mais importante para nós. O mais importante para a nossa vida é um relacionamento diário e vivo com a presença de Deus. É estar com o Senhor. O que adianta você ouvir várias profecias ou até profetizar? Se não tiver amor, nada seremos. Se não conhecermos a Deus, nada seremos. A Bíblia diz que no dia do juízo muitos falarão: em seu nome eu profetizei, em seu nome eu orei em outras línguas, em seu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar: eu nunca vos conheci. Amado, essa mulher tinha sede de conhecer a Deus, de adorar a Deus. Essa mulher tinha sede de ter relacionamento com Deus. Ela queria realmente, talvez até as carências que ela tinha, e na verdade ela tentou suprir com muitos casamentos, mas só o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Só o Senhor pode saciar o nosso coração. Só o Senhor pode nos dar identidade, destino, propósito de vida, que é incomparável com qualquer coisa da terra. E Jesus fala: mulher, chegou a hora. Chegou a hora. A adoração não tem a ver com o lugar, não é nem Jerusalém nem Samaria, o importante não é o lugar. Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, então, primeiro, é fruto de conhecimento de Deus, porque Jesus fala no versículo 22, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus envolve relacionamento, envolve individualidade, pessoalmente, sozinho, buscar a Deus. Conhecer a Deus envolve conhecer a sua palavra. Conhecer a Deus envolve obedecer os seus mandamentos, os seus princípios. Conhecer a Deus é andar com Ele. Então a verdadeira adoração é fruto de conhecer a Deus. Não tem a ver com o lugar, com a religião que você escolhe, com a placa de igreja que você frequenta. É relacionamento. É relacionamento. Deus nos chama para relacionamento. É o relacionamento com Deus que nos cura, que nos sacia, que nos dá paz, que tantas vezes buscamos em outras coisas. Segundo, a verdadeira adoração, Deus não procura adoração, Ele procura verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade. Versículo 23 diz isso. A adoração em espírito significa que o Espírito Santo é que nos ensina a adorar. E a adoração em espírito é a única adoração verdadeira. Então é em espírito e em verdade, é uma coisa só. A adoração então não é fruto da minha própria ideia, não é toda adoração que Deus recebe. Eu posso fazer da melhor maneira, mas se não for da maneira de Deus, guiado pelo Espírito Santo, é puro perda de tempo. A adoração verdadeira é guiada pelo Espírito Santo. É em espírito e é em verdade. Deus vê a verdade no coração. A verdadeira adoração, também podemos destacar aqui em terceiro lugar, ela é fruto da revelação da paternidade de Deus. Jesus fala: o Pai procura adoradores. E o texto no versículo 23 diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O Pai. Então é a adoração em espírito e em verdade, não depende dos sentimentos, não depende do ritual, não depende
apenas de formas que nós às vezes criamos. A verdadeira adoração é em espírito. O meu espírito, guiado pelo Espírito Santo, reconhece quem é Deus. A adoração é a resposta que nós damos à revelação de Deus em nossa vida. Todas as vezes que Deus se revela a nós e nós o adoramos por quem Ele é, a adoração revela o nosso coração diante da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Há muitas pessoas que vêm à igreja e não adoram a Deus. Há muitas pessoas que leem a Bíblia e não adoram a Deus. Eles podem cantar, eles podem até orar, mas a verdadeira adoração é intimidade do nosso espírito com o Espírito Santo. A verdadeira adoração é comunhão com a paternidade de Deus. A verdadeira adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é, seus atributos, seus decretos, sua palavra. Por isso Jesus fala no versículo 23, são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura, por quê? Porque são escassos os verdadeiros adoradores. Há muitos adoradores, mas os verdadeiros, eles serão encontrados pelo Pai quando se abre a obra do Espírito Santo na vida deles. Só o Espírito Santo nos ensina a adorar da forma correta, a orar da forma correta, a viver da forma que agrade a Deus, de fato. A Bíblia chega a dizer que no tempo do profeta Isaías, o povo louvava com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. A verdadeira adoração, ela aproxima o nosso coração com o coração de Deus. E é isso que nos transforma, a verdadeira adoração que nos transforma. Por quê? Salmo 115 diz que aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles. Você e eu estamos nos tornando semelhantes àquele a quem nós adoramos, àquele a quem nós amamos. Se nós adorarmos as coisas da terra, vamos ficar semelhantes às coisas da terra. Mas se nós adorarmos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, se nós adorarmos ao Senhor Jesus, nós vamos ser transformados pela glória dEle, pela santidade dEle, pela beleza dEle, pelo caráter dEle. E aí a mulher, quando percebe Jesus ensinando de maneira tão poderosa e gloriosa, ela diz, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Essa mulher mostra uma revelação tremenda. Essa mulher aguardava o Messias. Ela aguardava com expectativa a vinda do Messias. Ela aguardava. Ela não era uma mulher que estava alheia às coisas espirituais. Pelo contrário, ela tinha uma deficiência moral. Ela estava num momento pecaminoso, mas ela tinha no coração dela sede do Deus vivo, queria adorá-lo da maneira certa, e ela esperava a vinda do Messias. Por isso, o Messias se revelou a ela pessoalmente. Quando nós amamos e queremos conhecer a Deus verdadeiramente e buscamos, Ele vai se revelar a nós, Ele vai se aproximar de nós, Ele vai nos ensinar a adorá-lo da maneira correta. Amanhã continuamos o capítulo 4, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Espírito do Senhor foi nos dado, derramado, e o Espírito Santo nos ensina a adorar o Senhor, a conhecer, a amar, e a imitar a Jesus, como a maior expressão de adoração que nós podemos dar, que é o amor pela tua glória, pela tua grandeza, é a obediência ao Senhor que realmente revela o nosso amor. A verdadeira adoração é obedecer, é amar a tua presença, a tua glória, e não as coisas dessa terra. Senhor, que cada um de nós possamos aprender todos os dias a te adorar em espírito e em verdade, e sermos encontrados como verdadeiros adoradores, em nome de Jesus, amém.